Olá! Hoje a gente vai fundo num tema que mexe com todo mundo, todo santo dia: a tomada de decisão. E mais especificamente, como é que a gente pode transformar decisões que só geram conflito em caminhos que de fato constroem cooperação? Essa frase resume tudo, né? A gente vive num mundo com informação de sobra. São dados, opiniões, notícias de tudo que é lado. É um verdadeiro mar de coisas. Só que aí, na hora H, na hora de tomar uma decisão que importa, essa abundância toda acaba mais atrapalhando do que ajudando. Vira uma paralisia, sabe? E é exatamente isso que podemos chamar de a crise da clareza. O nome é bom porque o problema é esse: um excesso de informação que não vem com clareza nenhuma. E isso, olha, vale para tudo, desde uma pequena escolha no nosso dia a dia até as grandes estratégias de empresas e governos. Tá, mas e aí? Qual é a consequência disso na prática? Bom, quando falta critério, quando não tem um processo para alinhar os pontos de vista, a decisão já nasce num terreno perigoso. É como andar num campo minado. O conflito deixa de ser uma possibilidade e vira quase uma certeza. E os sintomas? Esses a gente conhece bem. São aquelas decisões tomadas na pressa, no calor do momento. Aquela comunicação cheia de ruído, em que ninguém se entende direito. Critérios que mudam a cada hora? E claro, os interesses que puxam a corda cada um para um lado. Bate com alguma realidade conhecida? Agora atenção, porque aqui tem um ponto super importante. A questão não é acabar com todo e qualquer conflito. Poxa, ter opiniões diferentes é normal, e muitas vezes é até saudável. O problema, de verdade, é quando o conflito vira o padrão, sabe? Vira um hábito, um ciclo que nunca se quebra. E não se quebra por um motivo bem simples: falta de método. Então a grande pergunta é: como é que se quebra esse ciclo? É exatamente aqui que a nossa análise vira a chave. Vamos sair do problema e começar a olhar para a solução. E a solução passa por ter um método para construir cooperação. E uma abordagem bem interessante para isso vem da Unitesa ESG. O foco do trabalho deles é justamente em transformar o jeito de tomar decisões usando clareza e cooperação como as principais ferramentas para chegar em resultados que se sustentem no tempo. A base para essa transformação toda tem nome. É a metodologia MESG. É uma sigla, MESG, mas que, na verdade, é uma estrutura bem poderosa. Ela junta mediação, ambiental, social e governança. Esses 4 pilares, juntos, são como um guia para tomar decisões de um jeito muito mais consciente e equilibrado. Ok, mas como isso funciona na prática? Vamos lá. Tudo começa com o M de mediação. E essa, olha, é a grande virada de chave. A ideia é definir as regras do jogo antes de decidir qualquer coisa. Isso já ajuda a alinhar todo mundo e diminuir o conflito logo de cara. Depois vem o E de ambiental, que nos força a pensar lá na frente. Qual vai ser o impacto dessa escolha? E o S de social, que traz as pessoas para o centro da conversa. Quem vai ser afetado? Estamos considerando a comunidade e os colaboradores? E por fim, o G de governança, que é o que amarra tudo. Ele garante que o processo seja transparente e que a decisão seja mantida, criando confiança a longo prazo. E o mais interessante é que quando se usa um método assim, o resultado não fica só naquela decisão. Ele cria uma onda, um efeito cascata positivo que vai se espalhando por todo o sistema. E esse impacto acontece em 3 níveis. Primeiro, no nível local, melhorando a vida das pessoas e das organizações no dia a dia. Depois, no global, mexendo com cadeias de produção inteiras e com a sustentabilidade. E tem também o nível transversal, que é o que mostra que está tudo conectado. Uma decisão sobre meio ambiente, por exemplo, impacta a comunidade local e, ao mesmo tempo, mexe com as regras da própria empresa. Essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. Não se trata de otimizar só uma pecinha isolada. A questão é elevar a qualidade do ecossistema inteiro, seja uma empresa, uma comunidade ou um mercado, simplesmente por melhorar a qualidade das decisões. E esses benefícios vão se acumulando com o tempo. Pensa só, no curto prazo, o ganho imediato é clareza e menos briga. No médio prazo, essa clareza começa a construir confiança, que é a base para a cooperação de verdade. E lá na frente, no longo prazo, isso se solidifica e vira cultura. Tomar boas decisões se torna um padrão. Então, no fim das contas, o que estamos discutindo aqui? Não é só sobre um método ou sobre ter mais clareza. É sobre algo muito maior. É sobre o futuro que estamos construindo a cada escolha que fazemos. Muitas vezes, a gente pensa em sustentabilidade como uma meta distante ou um relatório bonito. Mas a sustentabilidade de verdade, aquela que funciona na prática, não é o objetivo final. Ela é a consequência,
É o resultado natural de um processo de decisão mais consciente e bem estruturado. E para a gente ir fechando, fica uma reflexão poderosa. O futuro, ele não vai ser necessariamente dos mais fortes, nem dos mais ricos, nem de quem grita mais alto. Ele vai ser moldado por aqueles que dominarem a arte e a ciência de decidir melhor, sejam pessoas ou organizações. Com tudo isso em mente, fica a provocação para pensar. Hoje, na vida pessoal, na equipe de trabalho, na empresa, qual decisão está aí, presa nesse ciclo de conflito, e que poderia virar um caminho de cooperação se começasse de outro jeito, se começasse com mediação? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma baita mudança.